Tá, eu só vou tirar, eu acho que a minha câmera, tá? Antes. Fica a seu critério. Você prefere que mantenha, Leandro, isso? A câmera minha? Tá. Tá, isso. Quando eu estiver no modo apresentação, né? Certo. Quando você estiver pronto, é só falar, tá, Ju? Isso. Ui, sorry. Não, por mim pode começar, até para não atrasar, porque tem um conteúdo mais denso. Deixa eu... Tá bom, então vou começar aqui, tá? Peraí, só um minutinho. Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de todos e de todas. Hoje é a nossa 18ª apresentação aqui do ciclo de seminário semanal do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Hoje a gente vai contar com a apresentação da doutora Juliana Lazarotto Freitas. Ela é graduada em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela mesma instituição. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Unesp e atua principalmente nos temas de produção e comunicação científica, estudos métricos da informação e metodologia da pesquisa científica. Atualmente, ela é bolsista do Programa de Capacitação Institucional, CNPq, aqui no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Gente, hoje especialmente a gente está tendo dificuldade com a rede, né, em Santa Teresa como um todo e também aqui no IMA. Então, desde já, eu peço um pouco de paciência e compreensão, beleza? Ju, a palavra é sua, tá bom? Obrigada, João. Obrigada. Bom, gente, eu sou bolsista PCI, como o João falou, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês uma introdução aos estudos métricos da informação, que é mais uma aproximação a esse tema com que eu trabalho aqui no IMA. E eu vou partir dos seguintes tópicos, né, para ficar mais claro, assim, vou seguir esse roteirinho, vou falar para vocês o que são os estudos métricos da informação, um breve histórico da evolução deles, do desenvolvimento desse campo científico, alguns tipos de modalidades métricas, a importância deles, especialmente para os indicadores de ciência e tecnologia, a metodologia genérica para a realização de estudo bibliométrico, um exemplo de estudo aplicado, vou mostrar também os tipos de indicadores que a gente utiliza, os estudos métricos, e um estudo de caso no IMA, que é referente ao mapeamento das redes colaborativas do IMA, num artigo que está para ser publicado. Então, na verdade, esse tópico 8 aqui, ele é uma segunda parte da minha apresentação, né? Então, primeiramente, os estudos métricos da informação, que também a gente chama, né, abrevia de M, é um campo muito recente que foi institucionalizado, né, sistematizado a partir do século XX, e é um domínio de conhecimento voltado para mensurar a informação com fins de análise e avaliação. Então, ele é um campo científico que se institucionaliza e bebe em outras áreas, como no gráfico que eu mostro aqui, né? Na estatística, na ciência da computação, utiliza recursos da matemática, da sociologia da ciência da informação e da linguística. Então, o surgimento do campo de estudos métricos, ele decorre de duas vertentes principais, que uma é a sociologia da ciência, com os processos de avaliação da produção científica, e o outro é da biblioteconomia, com a gestão de bibliotecas, em que se procurava
utilizar os estudos métricos para definir, por exemplo, para otimizar os recursos financeiros de uma biblioteca na compra de acervos, né? Para definir, por exemplo, aplicavam algumas leis que eu vou falar ali mais para frente, lei de Bradford, para definir um núcleo de periódicos principais de uma área, para que a biblioteca especializada pudesse comprar as obras principais, né? Daquela área com os recursos financeiros que se tinha. E, assim, um breve histórico da evolução desse domínio, né? O primeiro estudo bibliométrico foi feito, que nem existia o termo bibliometria, né? Porque ele só foi cunhado por Pritchard em 1969, mas ele foi realizado como se fosse uma bibliografia estatística, que eles chamavam, por 2 ingleses das ciências naturais, para analisar a bibliografia de anatomia comparada. Então, eles queriam, esses 2 pesquisadores queriam identificar o que estava sendo produzido, né? O que existia de conhecimento sobre a anatomia comparada num período desde 1543 a 1860. E aí surgiram as leis bibliométricas, ou distribuições bibliométricas, também chamadas, do período de 1926 a 49, né? De Lotka para... Alfred Lotka era um matemático, físico, químico. Na época eles eram vários cientistas, né? Um cientista dominava várias áreas, né? E estabeleceu uma lei para criar núcleo, você identificar quais os autores mais produtivos e importantes de uma área do conhecimento, porque geralmente eles descobrem, né, que muitos autores produzem pouco e poucos autores, que são o core da literatura, produzem muito. E aí a lei de Lotka, a lei de Bradford, para definir o núcleo de periódicos, né, como eu falei, usada para a gestão de bibliotecas. Bradford era um bibliotecário e também matemático no London Science Museum. E Zipf, que era um linguista, né, que a lei de Zipf remete à lei da frequência das palavras, né? Então ele descobriu que existe uma constante entre a frequência das palavras e a posição delas no livro. Tanto que ele analisa a obra de James Joyce, que é Ulisses, manualmente, para ver a posição de cada palavra e a relevância dela. Então, Zipf contribuiu muito com os estudos para vocabulários controlados e para a indexação automática de resumos, né? E aí, na década de 60, Derek de Sola Price, que é o que é chamado o pai da cienciometria, né? Então, Sola Price também tem desde 1940, vem estudado, foi um físico, historiador da ciência, vem estudado a atividade científica e tem a lei do crescimento exponencial, que é muito interessante, que ele fala da expansão da atividade científica, que ela ocorre num período de 10 a 15 anos, que é menor que uma geração, né? Que as gerações de cientistas, elas se desenvolvem nesse período. Mas a bibliometria também foi trabalhada por Paul Otlet, documentalista francês, em 1924, ainda que não existia esse termo, né, esse nome. Só que o campo de estudos métricos em formação de bibliometria, ele ganhou um impulso com a criação a partir do Eugene Garfield, que criou a empresa dele, né, que é o Institute of Scientific Information, o tão conhecido ISAI, em 1964, que hoje é a famosa Web of Science, que é da empresa Clarivate Analytics. O Garfield, ele foi um linguista, empreendedor, e ele criou, primeiramente, o Science Citation Index como um índice de citação, para a gente poder, para os pesquisadores poderem consultar as citações, o reconhecimento dos trabalhos, né, nessa base. E, inicialmente, ela tinha 700 periódicos. E aí, hoje, que é a Web of Science, né, de propriedade da Clarivate Analytics, hoje, né, que ela foi disponibilizada na web em 1997, tem 9.200 periódicos e tem vários outros índices de citação para cada área, né, de conhecimento. E aí, na década de 80, há uma informatização da bibliometria, com o uso de microcomputadores, com a possibilidade de poder processar maior volume de dados. Aí surgem novas bases de dados, como a Scopus, que surgiu em 2014. E também, especialmente a partir de 2010, houve uma ampliação do uso dos estudos métricos e o surgimento de novas modalidades métricas que não a bibliometria, né?
Aqui existem alguns tipos de modalidades, né, que a gente generaliza, chama estudos métricos da informação, mas que a informetria abarcando tudo, mas a bibliometria surgiu primeiro, né? E a gente não pode... cada uma tem um tipo de objeto de análise, uma metodologia diferente, uma finalidade. Por exemplo, nas pesquisas que eu realizo no IMA, eu trabalho com a bibliometria e com a cientometria, para mensurar a informação bibliográfica e também da atividade científica. Mas existem outras modalidades, como a cibermetria, que tem como objeto de informação a internet, para medir a quantidade, como que ocorre o compartilhamento de informação por e-mails, por redes compartilhadas. Aí tem a webometria também, que é focada na web, para analisar, por exemplo, a quantidade de downloads de um documento, de acessos que um documento tem em determinado site. Pode ter finalidade científica, né, ou não. E a altimetria, que surge mais forte a partir de 2010, de análise de web social, de Instagram, Facebook, as redes sociais de cientistas, né, como o ResearchGate, para mensurar, por exemplo, o impacto, a disseminação de uma informação dentro das redes, uma informação científica. Pode ser a partir das curtidas, dos comentários, dos acessos, dos downloads que se faz nessas redes. Então, cada uma usa um determinado arcabouço de métodos, né? A patentometria, focada também para os estudos de inovação, para identificar países e áreas, né, em tecnologias de ponta. A arquivometria, focada na informação arquivística, dos tipos de documento de arquivo. Mas que eu estou trabalhando especificamente aqui é bibliometria e cientometria. E aí, qual a importância desses estudos métricos da informação, né? Aqui, principalmente a cientometria e a bibliometria com as quais eu trabalho. É para a geração de indicadores, que são medidas indiretas, eu diria, para se avaliar o intangível, né? A gente pode ter indicadores em diversos setores da sociedade. Eu coloco um exemplo aqui, na economia, né, com muitas variáveis. Os indicadores da economia são muito mais complexos, né, mas são exemplos de que variáveis que se a gente juntar, né, reunir uma quantidade de variáveis para formar um indicador, e talvez um índice, né, elaborar um índice, a gente pode inferir sobre as condições, por exemplo, da economia do país, a partir da taxa de desemprego, se a taxa de juros está alta, o valor do dólar relativo à moeda local do país, enfim. Na saúde também, né, para aferir sobre a saúde de alguém. E aqui a gente está trabalhando com a ciência e tecnologia, com o setor da ciência e tecnologia, a análise dos outputs, né, porque dentro da área de ciência e tecnologia a gente tem os inputs, né, que são os indicadores, os recursos humanos, os investimentos, a infraestrutura, e daí os resultados disso que se concretizam em produções científicas, em patentes. Então, para conhecer uma área de pesquisa, né, trabalhar com indicadores nessa área para conhecer uma área de pesquisa, entender a atividade científica, para poder avaliar a produção científica, tomar decisões sobre a pesquisa e orientar políticas científicas. Então, esses objetivos, eles não são mutuamente excludentes, né? Você pode fazer um estudo aplicado, como, por exemplo, o que eu trabalho no IMA, mas com a finalidade né, de gestão, para os tomadores de decisão, por exemplo. E para que servem, então, os indicadores de CIT, né? Para compreender essa dinâmica da ciência e dos fatores que determinam a sua evolução, para planejamentos estratégicos de instituições, para acompanhar e avaliar políticas públicas e também para prestar contas à sociedade, né? Como existem muitas agências de fomento, como a FAPESP e a CAPES, que usam dos estudos métricos para prestação de contas dos produtos da ciência, né, do que tem sido feito para o bem-estar, visando a sociedade. E as possibilidades de uso que a gente tem desses indicadores de estudos métricos, de bibliométricos e cientométricos, por exemplo, para identificar os periódicos núcleos de uma disciplina, para prospectar, né, tendências de proliferação de temática, para mensurar o crescimento de uma área e o surgimento de novos termos, para estabelecer análises relacionais para conhecer
as estruturas intelectuais, teóricas, a identidade de um domínio a partir da análise de citação, de cocitação, de acoplamento bibliográfico, que eu vou explicar mais para frente sobre esses indicadores relacionais. E também para verificar o padrão, né, da colaboração e do grau de colaboração entre autores, entre instituições e países, né, em diferentes níveis. E definir a principal ideia disseminada por um trabalho. Então, a metodologia genérica, assim, para se realizar um estudo bibliométrico, a estratégia de busca, né, que você vai variar conforme a base de dados, os mecanismos de busca, a recuperação dos dados e a exportação também varia. Por exemplo, na Web of Science, você consegue, para exportar, dividir em parcelas se são mais de 500 registros, de 500 em 500, já na Scopus não dá. Dentro da estratégia de busca, você tem que colocar o período temporal para não recuperar tudo de uma vez, né? A preparar os dados, né, os arquivos, organizar as informações para você poder tratar, tirar, padronizar e limpar dados. Tem nomes de autores, de instituições que se repetem, que são atribuídas de diferentes formas, e eu acredito que essa etapa 4 é a mais morosa, assim, é a mais demorada e que demanda muito, né, porque é um trabalho também manual. E, se necessário, análises estatísticas, né, utilizando alguns softwares, ou análise de cluster, como eu uso aqui no VozViewer, para falar da aplicação no IMA, aí a representação gráfica disso, e a gente usa validações, se a gente está tratando de outras áreas de pesquisa, validações do estudo com profissionais específicos de outras áreas, né, e análises complementares, que podem ser de diferentes naturezas. Aqui, gente, eu trago um estudo para vocês, um exemplo de aplicação da bibliometria que eu achei extremamente interessante. O título, né, Estruturas de Saúde Transdisciplinares Sociológicas, Novas Abordagens para Doenças Emergentes Parasitárias. Então, o que eles fazem? Os autores recuperam os termos descritores por título, palavra-chave e resumo na Scopus, cobrindo aquele período temporal ali de 45 a 18, com aqueles termos, e analisam as áreas que influenciam as publicações a partir do escopo dos periódicos científicos. Então, eles analisam o escopo dos periódicos científicos e enquadram essas pesquisas em categorias temáticas. Caracterizando, é muito interessante, porque caracteriza nichos disciplinares que usam cada termo de busca. E assim, algumas das constatações, né, que a gente vai interesse em verificar esse estudo. As publicações cresceram geometricamente quando os termos foram usados para estabelecer programas, ações, associações, conferências, periódicos como Center for Conservation Medicine, né, a iniciativa One Health, o Journal EcoHealth. Então, os termos, aí uma das conclusões é que os termos têm sido empregados dentro de disciplinas muito específicas, e isso dificulta e limita a compreensão, né, e a apreensão desse campo transdisciplinar da medicina da conservação. E também limita as possibilidades de cooperação entre instituições e do impacto disso, né? E aqui, sobre os estudos métricos, bibliométricos e cientométricos, eles fazem uso de alguns tipos de indicadores. Então, os principais, esses 3 aqui que eu coloco: indicadores de produção, de produtividade, que eu vou dar um exemplo de cada um, indicadores de citação, indicadores de ligação, que são os relacionais. Os indicadores, eles podem ser univariáveis, né, ou relacionais, né, que os relacionais, o foco do estudo é a relação entre 2 pares, entre 2 elementos, né, de proximidade, de semelhança, de distanciamento. Já os indicadores de produção geralmente são univariáveis, né, que você escolhe o elemento a partir de uma dimensão de análise. Então, aqui eu trago exemplos de cada tipo desses indicadores. Então, eles contribuem para visualizar diferentes aspectos de um domínio científico. Os indicadores de produção nos ajudam a enxergar as formas de organização temática, as estruturas de trabalho entre instituições, entre coautorias, países, pode ser em nível micro, meso e macro, que a gente chama, né, de instituições, coautorias e países. Países é macro. Nos ajuda a enxergar a elite científica de um domínio, as formas de comunicação, os canais, os periódicos, os tipos de documentos que são produzidos em determinada área,
E eles não são mutuamente excludentes. Novamente, você pode usar um indicador de citação e de produção ao mesmo tempo. Os de citação geralmente utilizados para identificar os referenciais teóricos de um campo, um domínio científico. O fator de impacto e índice H também são baseados na citação, né, que vem das referências bibliográficas, a meia-vida da literatura, e a imagem, identidade científica de um campo científico também pode ser identificada a partir dos indicadores de citação. Já os relacionais de ligação permitem a gente enxergar as relações, né? Como se dá o padrão da colaboração científica, a relação entre citante, o autor que cita, e o citado, né? Identificar os colégios invisíveis também, que foi Price, né, que definiu que seriam os colégios invisíveis, e as comunidades epistemológicas, né, da relação de citante e citante, né, das proximidades entre os citantes. E aqui eu trago um exemplo de indicadores de produção aplicado, um exercício que eu fiz na produção científica da UFES, que está na Web of Science. Então, eu fiz esse recorte em julho, né? A produção científica da UFES na Web of Science, a gente consegue ver as instituições parceiras, né, eliminando as publicações que só são dos autores da própria UFES, né, mas as instituições que colaboram, o USP, o UFV, o UFMG, as áreas que mais produzem medicina clínica, engenharia, e Plant Animal Science também está em terceira posição. E a quantidade de publicação sem a colaboração externa, que está em 7%, né, sem a colaboração externa. Colaboração externa, eu considero, a gente considera, né, que tenha um autor estrangeiro, pelo menos no artigo. Então, essas medidas, né, de indicadores de produção, elas baseiam-se na frequência das publicações por ano, país, instituição, na produção acumulada. A gente pode ver o crescimento e a evolução de um domínio, a participação, né, e a contribuição. Por exemplo, a contribuição do IMA para a produção, a contribuição do IMA para a produção científica do Estado do Espírito Santo, ou a participação da região Sudeste na produção científica nacional. Aí tem outros indicadores aqui relacionados à UFES, né, nos últimos 4 anos, o crescimento de quais áreas mais cresceram, e coincidentemente foi as que foram mais produtivas, né, medicina e engenharia, medicina clínica e engenharia. E a biologia decai aqui. E os autores mais produtivos da UFES também, nesse período ali. E agora vamos para os indicadores de citação. O que seriam os indicadores de citação, né? Para medir o impacto, né? O que seria o impacto? Existe uma frase muito usada, né, quando faço alusão ao indicador de citação, se cai uma árvore na floresta e não tem ninguém para ouvir, né, ela faz barulho. Aí, se um autor publica numa revista, numa Science, numa Nature, e ele não é citado, ele tem impacto? Então, é só para reflexão, né, do que seria medir o impacto, né, a partir da citação. Então, a citação a gente tem como aceitação, a atenção que um estudo recebe pelos pares, né, em determinada comunidade científica. E ela pode ser mensurada tanto pelo total de citações, tem as métricas de média de citação, índice de imediatismo, que mede a rapidez com que é realizada uma citação para identificar, por exemplo, áreas de tecnologia que publicam de tecnologia de ponta, né? Essas áreas têm uma rapidez de citação maior dessas publicações. Aí temos o famoso fator de impacto. Vou explicar para vocês o que seria esse fator de impacto, e é uma métrica usada especificamente da Clarivate Analytics, usada na Web of Science. Então, o fator de impacto é a média de citações que os artigos de um periódico recebem em um período de 2 anos. Garfield, em 1955, ele, né, argumentou numa publicação na Nature sobre que o fator de impacto seria uma forma mais representativa de mensurar a aceitação de um estudo do que a quantidade de citações totais. E aí tem o outro indicador que eu coloco abaixo, que é o Cites per Document in 2 Years, é um análogo ao fator de impacto, só que ele é da Scopus.
Então, é um indicador usado na Scopus. Você não pode chamar de fator de impacto um indicador de citações por documento em 2 anos da Scopus. E o Site Score, que também é uma medida da Scopus, que relaciona 3 anos, né, um período um pouco maior. Então, a respeito disso, assim, dos indicadores de citação, para a ciência da informação, a citação é um indicador de uso da informação. Então, por exemplo, uma publicação, um periódico não citado, é uma informação não usada. Muito citado é uma informação usada e que tende a ser aceita. Autocitado é um padrão de comunicação científica de determinado campo, né? Existem campos, como a taxonomia, por exemplo, né, que é mais comum ter autocitação. Já para o sistema de incentivo, ou seja, para a avaliação de políticas científicas, a compreensão que prevalece é o não citado tem baixa qualidade, o muito citado tem alta qualidade, e o autocitado é porque houve uma manipulação do impacto, né, da citação. Eu acho muito interessante essa comparação. O fator de impacto, então, né, que avalia o prestígio dos periódicos e é disponibilizado pelo Journal Citation Report, que é da Web of Science, o JCR, que foi criado em 1975. Como calcular, né? O fator de impacto, eu trouxe um exemplo aqui, de 2013 é igual a que é o número de citações feitas em 2013 a artigos publicados nos 2 anos anteriores, sobre B, que é o número total de artigos publicados em 2011 e 2012. E aí temos também uma outra métrica que é muito conhecida, o índice H, que na verdade ele foi criado, né, por um físico chamado George Hirsch, e acaba combinando, né, a avaliação da produção com a avaliação do impacto pela citação. É importante salientar que, assim, a gente não pode comparar o índice H de pesquisadores de áreas ou subáreas diferentes. Essas questões tem que, né, salientar que aí perde o sentido. Ele pode ser calculado a partir da Web of Science, ou da Scopus, ou do Google Scholar. E, assim, é variável, ele nunca vai dar o mesmo resultado, porque as citações que você recebe na Scopus, por exemplo, são de autores que têm seus artigos indexados na Scopus. Então, sempre vai ser diferente. E Google Scholar é uma base também interessante, né, para revisão exaustiva, revisão sistemática de estudo, mas para estudos bibliométricos tem muitas falhas assim em relação à confiabilidade, né? Muitas vezes você tem um cadastro lá no Google Acadêmico, você recebe citações, o teu índice H muda com um artigo que nem foi você que escreveu, né? Que você tem que ir lá manualmente eliminar. Então, a Web of Science e a Scopus nesse sentido são mais confiáveis, né? Então, o índice H de um pesquisador, ele é obtido pelo número de artigos publicados por ele que tenham citações de número igual ou maior a este número. Ou seja, eu vou trazer um exemplo de como que a gente calcula, né? O índice H8 significa que o autor tem no mínimo 8 artigos publicados que receberam pelo menos 8 citações cada um. Então, como calcular? Você ordena os artigos, né, em ordem decrescente de quantidade de citações, né? Artigo 1, 17 citações, 17 maior que 1. Quando chegar no momento... Artigo 5 tem 8 citações maior que 5. O artigo 6 tem 7 citações. O índice H, nesse caso, do autor, que eu marquei ali para ficar mais fácil de entender, é o 6, né? Porque o autor tem 6 artigos publicados que receberam mais de 6 citações cada um. E, geralmente, ele é usado também para dar uma compreensão maior da maturidade do pesquisador na área, né? Porque você aumentar o seu índice H de 1 para 5 é muito mais fácil do que você aumentar o seu índice H de 5 para 10. Porque não conta só, né? Não adianta você ter um artigo que foi citado 1000 vezes e outros 60 que jamais foram citados, né? Dessa perspectiva da análise de citação. Então, seu índice H vai ser baixo. Agora aqui entrando na questão dos indicadores relacionais. Gente, eu vou ter que apressar, né? Porque eu tenho bastante conteúdo, já 20 para as... Indicadores relacionais são úteis para análise de colaborações científicas, para
para identificar redes de relacionamentos, mapeamento de estruturas teóricas, intelectuais, epistemológicas de um campo, né? Ele utiliza a contagem do número de registros que em que ocorrem dois elementos. Por exemplo, a coautoria, que dois autores têm uma proximidade pela coautoria, a concorrência de palavras-chave, que nos possibilita enxergar, né, o domínio tematicamente dividido, a análise de cocitação e a análise de acoplamento bibliográfico. No acoplamento bibliográfico, você enxerga a estrutura, a identidade, que a gente chama do domínio, porque um autor que cita... existe proximidades entre dois autores citantes que citam o mesmo referencial, né, que são proximidades epistemológicas, teóricas. Já na cocitação, em que ele foca a proximidade de dois artigos, por exemplo, que são concomitantemente citados por outros. Ele dá uma ideia da imagem do domínio. Então, se o artigo A e o artigo B foi citado pelo C, existe uma proximidade entre eles, que dá a possibilidade de a gente ver a imagem desse domínio, né? Como que os outros, a proximidade desses autores pela quantidade de vezes que eles são citados juntamente. Aí, né, dentro dessas análises de redes, a gente tem conceito de grau de centralidade, que quantifica a quantificação das relações que um ator de uma rede tem com outros nós atores, e que ela vai de 0 a 1, ela é normalizada para ficar de 0 a 1, né? A densidade é o número de ligações que existem entre um ator, um nó, dividido pelo número de ligações possíveis que esse ator pode ter, que também vai de 0 a 1. E há outras medidas, como a proximidade, os autores que mais intermediam dentro daquela rede sobre algumas temáticas. Aqui, por fim, é um exemplo de rede de acoplamento bibliográfico na área de ciência da informação, do qual sou coautora também, né? Para vocês entenderem, as bolinhas azuis são os autores citantes, e as bolinhas vermelhas são os autores citados, referenciados. Então, só para deixar mais claro, o acoplamento bibliográfico, a gente vai visualizar a relação das bolinhas azuis entre a proximidade entre Boufrem e Silva a partir do referencial teórico deles, né? E aqui a gente chega nas dimensões epistemológicas da área da ciência da informação, mais especificamente do tema quem trabalha com metodologia da pesquisa dentro da área de ciência da informação. Já a cocitação vai medir a relação entre duas bolinhas vermelhas, por exemplo, Miller e Boufrem, né, que são citados, qual é a proximidade deles a partir da quantidade de documentos em que eles são cocitados. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma imagem daquele domínio científico a partir dessas citações. E assim, só para concluir aqui, né, eu dei um apanhado do que são os estudos métricos, os tipos das métricas, os 3 tipos de indicadores que a gente usa na nossa área. E só para fechar essa questão, antes de eu entrar no estudo aplicado ao IMA, é importante salientar que existem limitações às aplicações dos M, né, dos estudos métricos. Por exemplo, tem indicadores que você não pode comparar, como eu falei do índice H. Há diferenças entre áreas, há diferenças e entre sub-áreas também, né, de comportamento científico. Nem todo trabalho é publicado, né? Então, o idioma, né, que afeta a publicação e a citação. Então, se as bases de dados principais das áreas elas estão com artigos em inglês, com certeza que o idioma vai afetar o processo de citação. E também existem muitas razões para se citar. Um exemplo recente é aquele artigo que fala, né, que as mulheres orientadas por mulheres tendem a ser menos bem-sucedidas. Enfim, aquele estudo ele pode ser super, hiper citado, mas para se contrapor, não sei da veracidade ou não li, né, da informação que lá está, mas ele pode ser citado para ser, né, escrachado. Enfim, a gente tem que considerar essas questões. E também, um fator importante é que a qualidade das bases de dados ela é muito variável. A clareza de critérios de inclusão, a gente procura usar aquelas que, né, não tem uma caixa preta na forma como elas colocam um indicador, que elas têm uma clareza, uma transparência na política de inclusão de periódicos, que há mais possibilidade, tem uma estruturação de metadados
de melhor qualidade para facilitar os processos, não ter duplicação de artigos, principalmente quando se trabalha com um volume grande de dados. E as bases de dados, como a gente sabe, né, com citações e com dados estruturais de boa qualidade, são restritas a poucas empresas editoriais, com as quais eu já comentei. E também tem o fator, né, da gestão, que nem sempre as afiliações são atribuídas corretamente, né? Então, você pode ter... Isso dificulta muito na análise, você, de padronizar os estudos, às vezes confundir nomes de instituição, autores, enfim, para as considerações finais da minha parte teórica aqui, né? A produção acadêmica ela tem sido influenciada pela valorização da produtividade, que a gente tem um termo que se usa para isso, né? A Salami Science, o Salami Publication, Salami Slicing, que é do método, né? Significa mesmo fatias de salame. Você fatia em fatias magras as suas publicações para distribuir nos periódicos para aumentar a produtividade. Isso é uma prática muito comum, um tempo atrás, e também pela valorização da ideia do fator de impacto, de que você tem que publicar em periódicos que tem fator de impacto elevado, né? E como consequência disso, a gente pode ter, né, repetição de argumentos, de citações, um retrato equivocado da atividade científica, a manipulação do sistema de avaliação. Então, impõe-se modos mais efetivos de análise e avaliação da qualidade da produção científica, talvez a partir de métricas complementares a sistemas tradicionais, né, como tem criado as métricas alternativas de mensuração de impacto, né? E também melhorar a questão, um desafio, né, dos sistemas de registro e avaliação que sejam mais consistentes, para que a gente possa fazer análises mais apuradas. Agora, gente, eu vou falar rapidamente da aplicação dos estudos métricos para identificar os pesquisadores e a rede de colaboração do IMA. A partir de essa rede está nesse artigo que está no Prelo, com Fábio Rosas, né, que se intitulada Colaboração Científica no Instituto Nacional da Mata Atlântica na Scopus, que é uma análise do domínio institucional. Bom, para esse estudo a gente parte do pressuposto, né, que existe um domínio institucional que é marcado por relações colaborativas e existem produtos decorrentes dessas relações e que nós mapeamos, a partir dos metadados das bases de dados, quais são esses produtos. Então, a coautoria, porque esse estudo de colaboração científica é baseado nas relações de coautoria, que a gente considera uma das formas mais tangíveis e bem documentadas de colaboração científica. Então, segundo Glenzel e Schubert, quase todos os aspectos da rede de colaboração científica eles podem ser rastreados de forma confiável por meio da análise de rede de coautoria. Os questionamentos, as questões de pesquisa, né, que nos levaram a desenvolver o estudo é como se constitui a rede de colaboração científica do IMA e qual que é o perfil de pesquisa que ela revela. Então, a metodologia, né, a partir da identificação, a metodologia usada foi a partir da identificação dos documentos institucionais, dos levantamentos dos pesquisadores, buscamos e recuperamos autores na Scopus e selecionamos os seus artigos que estavam vinculados ao IMA. Então, foi feita a coleta de dados, a organização e a padronização desses dados e de outras variáveis também. E geramos indicadores de produção e de colaboração, né? Construímos redes de ocorrência, de descritores e de autores que concorrem, que colaboram nessa rede. Então, aqui variáveis mapeadas no estudo, né? Indicadores de produção. Os títulos, os autores, o periódico publicador, ano de publicação, palavra-chave, país de origem dos autores. Indicadores de citação, a quantidade de citações recebidas, a média de citação de cada autor, um índice de impacto deles na Scopus, que é o DOCS por 2 years, né? E o índice de proeminência temática. Esse índice de proeminência temática é um indicador da Scopus, que leva 3 variáveis: a contagem de citações totais, as visualizações que o artigo tem na Scopus e o site score médio que ele tem, que o site score refere-se às citações nos últimos 3 anos. Também um indicador relacional de concorrência de coautorias foi mapeado, e outras variáveis, né, que eu coloco aqui, como identificamos
o número de autores afiliados ao IMA em um mesmo artigo. Podia ter 1, 2, 3 autores do IMA naquele período, naquele mesmo artigo. As posições de primeiros e últimos autores afiliados ao IMA. Na ordem de autoria, né? A ordem de autoria também tem impacto na contribuição que o autor deu para o estudo. E os tipos de vínculos dos autores, se eles eram bolsistas, voluntários ou servidores, os tópicos temáticos dos artigos que foi retirado do vocabulário controlado da Scopus e as temáticas dos objetos de estudo. E aí, a gente tem, né, que os vínculos predominantes são de natureza temporária. Então, a gente tem 77% de bolsistas, 7% de servidores e 15% de pesquisadores voluntários. Dentre os servidores e os bolsistas, eles têm um vínculo formal com a instituição. Os bolsistas, formal e temporário. Os servidores têm um vínculo formal e permanente. Os pesquisadores voluntários, eles têm vínculos informais. Então, dentro dos vínculos formais, quem mais produziu artigo foram os bolsistas. Dentro dos vínculos formais, quem mais impactou a partir da quantidade de citações foram os servidores. E os voluntários tiveram esse número muito maior, né, que são informalmente vinculados ao Instituto. Quer dizer, não existe vínculo, né? São voluntários. E, assim, a produção científica se concentra na zoologia, com 66% das publicações, né? Foram 138 artigos. Desculpa, gente, eu não falei a quantidade de artigos lá na metodologia, foram 138. E houve maior impacto de citação dentro desse campo da zoologia, e 80% dos artigos mais citados do corpus tem esse objeto temático da zoologia. E distribui-se nas áreas de herpetologia, ictiologia, mastozoologia, ornitologia e entomologia. A botânica corresponde a 30% dessas publicações, mas uma informação importante é que a autoria individual, 69% da autoria individual é na área de botânica. E também a colaboração internacional na botânica é dispersa em diferentes países, né? A colaboração em nível macro, né, acontece de forma mais intensa com os Estados Unidos, né, e abrange 16% do corpus analisado. Então, a herpetologia se destaca nessa relação na colaboração de Estados Unidos e Alemanha, com os tópicos que eu coloco aí na tela para vocês, que eu não sei pronunciar muito bem. Leptodactylidae, Ilidae, Anura, né, nessa área. Estados Unidos e Reino Unido na área de mastozoologia se destaca, com os tópicos ali também abaixo, né? Febre amarela, anoata, telide, primatas. A análise dos tipos de autoria, ela também traz o comportamento científico de uma área, né? Geralmente nas ciências biológicas, de 3 a 5 autores trabalha, né? E aqui a gente tem 60% da produção na autoria individual dupla ou tripla. E as posições dos autores na ordem de autoria, né? A gente tem 17% dos artigos consignados ao IMA detém mais de um coautor vinculado ao IMA. E em 64% do corpus, há autores com afiliação do IMA em posições de primeiros autores e últimos autores. E isso denota de si um alto nível de liderança nessas pesquisas realizadas pelos autores consignados ao Instituto, que o IMA encabeça ou lidera as pesquisas, agregando pesquisadores externos. E também em relação ao índice de proeminência temática, ele é elevado, um indicador da Scopus, acima de 70%, uma alta relevância daquele artigo para a comunidade científica que trabalha com aquele tema. Então, 77,5% ou 107 artigos possuem proeminência acima de 70%. Aqui a gente já vê a rede de co-ocorrência de coautorias mais incidentes, né, dos autores que estão relacionados. Então, ela destaca, sobretudo, os bolsistas e os voluntários. Existe 5 clusters separados pelas cores, né? Então, a gente vê os atores da rede principais, né? Que ela
A densidade da rede, né? A concentração de artigos e de relações está em 4 autores, que é o Ferreira, o Rodrigo Ferreira Barbosa Teixeira, da Ictio e da Herpeto, Ferreira e o Silva Soares da Herpeto e o Simon da ornitologia. E a maior intermediação, o grau de intermediação, acontece pelo ator Silva Soares, que ele permite a relação do grupo vermelho da Herpeto com o verde da Ornito, e o verde da Ornito tem outra relação, né, com outro grupo, então ele tem um maior índice de intermediação. É importante falar que ali só estão os autores que concorrem juntos, que trabalham juntos. Os colaboradores de pesquisa do Instituto, cujos indicadores de citação e de produtividade são altamente expressivos, eles não constam na rede apresentada, apesar de estarem contemplados no artigo no corpus de análise. Isso ocorre devido a 3 questões principais, né? A menor quantidade de artigos publicados por esses autores com a filiação do IMA, porque às vezes eles estavam afiliados também a outra instituição. E as publicações ocorrem também em autoria individual desses pesquisadores e com autores fora da instituição. Então, eles não estão unidos naquela rede por algum nó. E eles não ocorrem, né, concorrem com outros pesquisadores da instituição, como é o caso de voluntários, como pessoas que foram extremamente importantes, né, na produção científica consignada ao IMA, como Adriano Chiarello, Zortea, Marlon Zortea, Marcelo Passamani, Sérgio Lucena, entre outros nomes, né? E aqui a gente vê a concorrência de coautoria por período. Então, em que momento que esses pesquisadores mais trabalharam na instituição, de 2005 a 2020, né? 2005 a 2010 se destaca o grupo de Teixeira, que é a legenda por cores, né? E de Simon. Teixeira da ictiologia, Simon da ornitologia. E daí de 2010 a 2020, o grupo da herpetologia se destaca. Aí de 2015 a 2020 ele se destaca consignado as publicações de alguns outros autores da herpeto ali que estão mais em amarelo. E a gente vê que essa rede, ela é formada por bolsistas e voluntários, né? Especialmente os atores principais. Aí a gente pode também ver a densidade da concorrência, onde eu circulo em vermelho, são onde há mais densidade de concorrência, né? Frequência de publicações. Aí aqui temos análise de temáticas por palavra-chave usadas nesses artigos. As palavras mais incidentes que concorreram, né? Foram 51, divididas também em 5 clusters, e que tiveram a incidência de ao menos 3 vezes. Então, as temáticas que se destacam, né? Morfologia de anfíbios e répteis, reprodução e hábitos alimentares de mamíferos, em especial dos primatas, aves endêmicas do bioma, insetos, classificação taxonômica. Também tem a densidade da concorrência de palavra-chave aqui, focada na área de herpeto, né, eu diria. E a concorrência dessas palavras por período, né, de 2010 a 2015, foca nos anfíbios, nos insetos e nas aves, e aí de 2015 em diante em peixes, aves e plantas. Né? E aqui é uma nuvem de tópicos de maior incidência. Essa nuvem, para ser elaborada, ela combinou 2 critérios, que os artigos fossem mais frequentes naquela temática e que, ao mesmo tempo, eles, além de mais frequentes, eles tivessem alta proeminência, um índice de proeminência temática elevado. E aí a gente observa que esses índices de proeminência acima de 70%, né, em alguns temas, como a família botânica, Melastomataceae, pertencente à ordem Myrtalis, 78,7%, Bromeliaceae, epífite, com 74,85% de proeminência temática, de importância para aquele domínio que trabalha com aquela temática, né? Aquele domínio, me refiro à comunidade científica. Aí, família de anfíbios, Hylidae, Leptodactylidae,
Zanura com 75% e 85% de proeminência temática, são muito relevantes para a ciência nacional e internacional. A família de peixes, né, Loricariidae, com 89%. E, por fim, né, as considerações finais relacionadas a esse estudo de rede colaborativa aplicada ao IMA. Né? Que apesar de quem produziu a ciência, né, foram os bolsistas e os voluntários, mesmo assim os indicadores mostram que a ciência produzida pelo IMA tem relevância nacional e internacional e reflete, de alguma forma, o cumprimento da sua competência relacionada ao desenvolvimento da ciência. E também é muito importante falar que essa produção científica, vista com análise bibliométrica, ela corrobora a importância das coleções biológicas alocadas no Instituto para o desenvolvimento dessas pesquisas. Por exemplo, há 3 grupos taxonômicos ali, né, os anfíbios, peixes, aves, distintos, mas que são predominantes na coleção zoológica e são corroborados, né, pela análise bibliométrica. Da mesma forma, algumas famílias botânicas predominantes na coleção do herbário também são evidenciadas nos resultados apresentados, como Orquidácea, Melastomatácea e Begoniácea. E a ordem de autoria dos artigos e a participação de mais de um autor da instituição em uma publicação, ela indicia essa liderança, essa força da pesquisa do Instituto, né? Mesmo que motivada pela coleção zoológica, botânica. E eu destaco, assim, afinal, o potencial da análise de coautoria para consolidar a identidade, o perfil colaborativo de um domínio institucional. E é isso, gente, as referências. E eu queria agradecer ao Fábio Rosas, né, que fez esse estudo comigo, né, a nossa colaboração científica concretizada nos estudos coautorados. Nem sempre uma coautoria é uma colaboração científica, né? E que não é o caso. E aos servidores e bolsistas do IMA, que contribuíram como fonte de informação para essa pesquisa. Eu destaco especificamente a Juliana Paulo, o Hélio Fernandes e o Sérgio Lucena, né, que são praticamente repositórios da informação, da história da pesquisa institucional. E é isso, gente. Obrigada. Ju, nós te agradecemos. Parabéns pela apresentação. Acho o tema importantíssimo, né? Todas essas métricas, indicadores, de certa forma, eles regem a nossa vida de pesquisador. E para a maioria de nós ainda é um número mágico, né? Uma caixa preta, assim. Então, entender um pouco mais de onde sai esse número é bastante importante, né? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat, pode abrir o microfone também, fica à vontade. Ô Ju, já tem umas perguntas no chat, você tem acesso, você quer que eu leia? Deixa eu abrir. De como a Flávia, né? Fiquei na dúvida de como se contabiliza as filiações dos autores. Por exemplo, quem tem 2 filiações, IMA e alguma universidade, a diferença na contabilização, se eu coloco IMA como a filiação 1 e IMA como a filiação 2. Olha, Flávia, o importante é você colocar, porque geralmente esse problema vem porque os autores não colocam os metadados corretamente, né? E que é chatinho mesmo de você ficar preenchendo metadado para a submissão de artigo. Mas o importante é você colocar, porque aí, se eles não aparecerem, não contabilizarem na base, é um problema da base que pode até ser, a gente pode até interferir, né, questionar a base sobre isso. É muito legal que a Scopus dá o perfil dos autores. Então, se os artigos que você publica que estão lá, no teu perfil eu vou ver, por exemplo, o artigo 1, artigo 2, é afiliado ao UFRJ, por exemplo. Então, eu não vou acrescentar na publicação do IMA. O artigo 2 é afiliado ao IMA MBML. Aí a gente contabiliza, né? Enfim, não sei se eu respondi, mas o importante é que a gente faça o papel de autores. Aí os problemas de registro das bases de dados, né? E existem muitos. Por exemplo, uma coisa interessante de se falar, na Web of Science,
eu procurava a produção científica do IMA e não conseguia achar nada por nome de organização consolidada pela instituição IMA. E aí, o professor Fábio Mascarenhas foi me falar depois, tá inst.nacl. É lógico que a gente não ia encontrar, porque a base converteu. E eu sei que pesquisadores do IMA que publicaram em Web of Science, nos metadados, colocaram a filiação certa. E aí a base converte para inst.nacl. Então, em algum momento, a gente tem que ir lá e falar, mandar um e-mail, né, e pedir para padronizar esses nomes relacionados ao IMA. Bom, não sei se eu respondi. Deixa eu ver mais. Existe uma proposta de se criar uma espécie do Jorge, né, de fator de impacto do artigo em si, não da revista. Eu li isso há algum tempo atrás, já ouviu algo a respeito? Na verdade, Jorge, o fator de impacto ele foi criado originalmente para analisar o impacto dos periódicos, mas é usado para falar do impacto do artigo em si, né? Então, ele é transposto esse contexto da unidade artigo. Mas agora, proposta de se criar uma outra forma de medir isso, que não seja, né, as publicações dadas a partir das publicações citadas nos últimos 2 anos, aí eu não saberia. O que eu posso te dizer é que existem métricas complementares, que você pode ver o impacto de um autor, por exemplo, usando uma altimetria, aí, usando os acessos que a pesquisa, que o artigo dele teve nas redes sociais, os comentários, o burburinho, né, a atenção que aquele artigo gerou. Aí tem como você combinar, né? Mas oficialmente, o que eu conheço é só o fator de impacto mesmo, tradicional, aplicado ao artigo, que é o que a gente usa. Ô, Ju. Então, acho que é isso, né, de pergunta. Ô, Ju. Diga-me, João. Então, eu achei interessante ali, como você exemplificou muito bem, né? Um artigo, ele pode ser citado tanto pela relevância dele, né, para o futuro, para a prosperidade, mas também ele pode ser muito citado proporcionalmente ao absurdo que ele pode estar dizendo, né? Exato. Então, se alguém fala um absurdo, automaticamente vai vir um tanto de gente contestando aquele absurdo e vai citar aquele artigo. E aí você exemplificou muito bem, mas para mim não ficou totalmente claro. Isso impacta negativamente, de alguma forma, a esses índices, essas métricas daquele pesquisador, né? Existe um indicador de citação negativo, ou ele vai acumular citação e para ele vai ser bom e ponto final? Olha, João, nunca ouvi falar, eu confesso que poderia existir, né? É interessante isso. Mas o que acontece é que para a gente ver a raiz lá da citação, o motivo pelo qual ele foi citado, a gente vai com análises complementares. Se o foco do estudo é identificar o conteúdo que está sendo trabalhado, na ciência da informação, a gente costuma fazer muito essas análises, assim, com análise de domínio mesmo, com abordagens históricas, epistemológicas, olhar, né, a citação do ponto de vista do conteúdo dela, do que ela remete, mas é uma limitação, eu te digo que é uma limitação do indicador de citação, não tem como. Poderia, eu achei muito interessante o que você coloca, existia alguma forma, né, de destacar, olha só, foi muito citado, mas pela barbaridade que fez na ciência, assim, mas não conheço, não. Porque por fim acaba que se o pesquisador não tiver o mínimo de vaidade e precisar ser citado, é só ele falar um grande absurdo, talvez. Então, assim, exatamente. Corrigir isso. Bacana. Mas é algo a se pensar, hein, né? Você pode ser um dos pesquisadores da ciência da informação, dar ideias para esse pessoal que trabalha com metrias. Não, aí é com vocês. Ô, Ju, no chat aqui acabaram as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma intervenção aí, abrir o microfone.
E se não quiser, fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Eu te agradeço imensamente mais uma vez, muito enriquecedora a sua apresentação. Muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha área aqui para vocês. Valeu, gente. Se não tem mais nada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e todas pela presença. Até semana que vem. Fiquem todos bem.